Aquário, olá meus queridos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Para quem não me conhece, eu sou a Cláudia. Vamos fazer uma leitura para sabermos o quê? Quem está a vir na vossa direção de forma rápida, ou o que é que já está a acontecer, mas que vocês não veem, que vocês não sabem. É uma leitura coletiva, como sempre, por isso não vai ressoar para todos vocês e por isso mesmo vejam também os vossos outros signos fortes, que podem até estar a fazer mais sentido. Vamos lá? Mostrem, por favor, o quê? Quem está a vir na direção destes meus queridos aquarianos a quem eu me conecto hoje. Energia desta pessoa, situação no passado, na vida do aquariano, de onde está a vir esta energia. Assuntos mal resolvidos numa situação. Deixem-me tirar mais, já falamos. Como se alguém aqui quisesse resolver algo que ficou por resolver com vocês. Uma situação que tem uma certa energia de reconciliação a esta carta. Ou de fazer as pazes, acalmar as águas. No momento atual, a energia no momento atual. Em relação à vida do aquariano. Esta carta eu vejo muito como se fosse a Imperatriz no Tarot. É uma carta que fala de alguém com muito valor, empoderado, bonito, abundante, confiante, que pode ser a energia desta pessoa ou alguém que vos vê assim. E no futuro próximo em relação ao aquariano, futuro próximo em relação ao aquariano. Bom, esta carta, que aliás tem o nome deste oráculo, fala de uma espécie de energia de montanha-russa, não é? De muitas emoções, de coisas muito... Como é que eu ia dizer? Emoções fortes, uma situação que pode chegar a tornar-se tóxica, não é? De muitos altos e baixos, ou difícil de resolver. Eu sinto que o que quer que aconteça, essa situação ainda vai ter esta energia no futuro, ok? Mas vamos ver. Cá está, mais uma carta de resolução de conflito no fundo do baralho. Vamos agora para o tarot, meus queridos. Mostrem-me com o tarot para estes aquarianos. Energia do passado, presente, futuro. Desta pessoa, situação em relação aos aquarianos, por favor. Passado, de onde está a vir a energia desta pessoa, situação em relação ao aquariano, clarifiquem com o tarot. A carta da força pode ser alguém, estar relacionado com alguém do signo de Leão, não tem que ser. Alguém que possivelmente estava a tentar ganhar, pode ser alguém que estava a tentar controlar-se ou a tentar ter o controle da situação. Energia do presente, do momento atual, energia do momento atual. Imperador, bom, segundo arcano maior em duas cartas, energia de Áries, e agora tenho uma carta que diz Imperatriz e outra que tem uma carta que diz Imperador. Interessante, deixem-me só tirar a carta do futuro próximo. É alguém que tem esta energia ou está a ter esta energia do empoderamento para fazer algo em relação a vocês. E do futuro próximo. Querem ver que sai mais um arcano maior? Vamos ver. Do futuro próximo. Interessante como este imperador também tem asas de anjo. Cá está, o 8 copas.
8 de copas com aquela carta que saiu. Eu sinto que alguém aqui não vai estar disponível para esta situação. Talvez vocês já não estejam mais disponíveis para esta situação. Talvez alguém aqui tenha de virar costas a uma outra coisa. Talvez seja esta pessoa que ainda não vai estar disponível emocionalmente, ainda assim. Ou que não vai chegar a fazer nada e que vai continuar afastada, porque isso aconteceu noutras leituras. Cá está o dependurado, a sacerdotisa. Como é que eu de repente fiquei com o baralho do avesso? Alguém que tem estado estagnado, possivelmente em silêncio. Vamos clarificar tudo, meus queridos, então, para termos pormenores desta situação. Mostrem-me a força na energia desta pessoa, a situação em relação aos aquarianos. 8 de copas, 5 de paus. Só mais uma vez, clarifiquem a força. O 6 de ouros. O 2 de espadas. O 10 de copas. Olhem, é alguém que vem de facto de uma energia de dúvidas quanto possivelmente a tentar voltar a estar com vocês ou equilibrar as coisas com vocês. Eu não sei como é que esta pessoa está na vossa vida. O que eu sei é que há uma situação mal resolvida entre vocês e esta pessoa. Eu vejo a questionar-se sobre uma troca e talvez sobre como ter-vos na vida dela, ou pode ser alguém que está preocupado com o que as outras pessoas vão pensar ou com o que as pessoas próximas de vocês vão pensar, mas também há então este questionamento. E enquanto é como se esta pessoa, enquanto ela não tem tido clareza, ela se controlasse em relação a vocês, porque a força é uma carta que dá a força, a coragem, a determinação de fazer algo, mas também o controlo de não fazer nada, de ficar determinado a controlar-se para não fazer. Se preciso, eu já volto aqui. Vamos ver o Imperador na energia atual. Mostrem-me o Imperador. Pode ser que quando houve uma troca entre vocês e esta pessoa, ou grupo de pessoas, situação, as coisas eram dúbias, não eram claras, geravam muitos questionamentos, muitas dúvidas, ou para esta pessoa ou para ambos. Mostrem-me o Imperador. E por isso é que ficou uma energia de assuntos mal resolvidos, muito possivelmente. Eu vejo que a troca que houve, a situação que houve aqui, gerou uma energia de dúvidas. Mostrem-me o Imperador. E que ainda gera, muito possivelmente. Mostrem-me o Imperador na energia atual. Imperador com 6 de paus. Para alguns de vocês, isto não é para todos, pode ser alguém, para já com uma forte energia de ego, de confiança, pode ser alguém que tem algum tipo de sucesso na vida dela, alguém que é reconhecido, alguém que é visto, alguém que tem uma posição de poder, alguém que é patrão, chefe, empresário, que tem um pequeno império. Não tem que ser para todos. Só mais uma vez o Imperador. A estrela, cá está a vossa energia, energia de aquário, o 10 de ouros, 10 de ouros, 10 de copas, pajem de paus. Eu sinto, esta pessoa tem um desejo de se abrir, de mandar uma mensagem, muito possivelmente, de fazer alguma coisa. 10 de ouros, 10 de copas. Eu não sei se esta pessoa já foi enraizada na vossa vida ou se vocês trocam alguma coisa em comum. Grupo de amigos, ambiente, comunidade. Seja lá o porquê de algo estar mal resolvido aqui, é alguém que deseja explorar esta situação. É alguém que deseja, possivelmente, ter algo a longo prazo nesta situação.
ou voltar a ter para alguns de vocês. Mostrem-me o 8 de copas. Mostrem-me o 8 de copas. Como se esta pessoa estivesse agora para dar um pequeno passo, com uma certa energia de atitude em relação a vocês. Cá está o 2 de ouros, mais uma energia de questionamentos, o Hierofante e o Mago. Alguém aqui vai estar a manifestar, deixar algo para trás. Pode ser um compromisso, alguém a questionar-se o que fazer, o que fazer, o que fazer. Como se fosse a manifestar ao universo, a conseguir deixar algo para trás. Pode ser também esta pessoa que, por não saber o que fazer em relação à vossa situação, e visto que ainda saiu que esta situação tem uma energia de altos e baixos, uma energia de complicações, uma energia de algo que é uma montanha russa, que é instável, pode ser que esta pessoa perceba aqui no futuro próximo que de alguma forma ainda não sabe o que fazer com vocês e que ainda não esteja disponível emocionalmente para fazer algo mais concreto. Mas eu vejo que pode ser alguém que de alguma forma pode estar a manifestar, deixar algo para trás. Como é que esta pessoa estava em relação... 8 de copas 2 vezes. Eu sinto que alguém que está em angústia quanto a uma conversa com vocês, é como se tivesse palavras que ecoam na cabeça dela, que não lhe saem da cabeça, ou de uma conversa que aconteceu, ou que ela ainda quer ter com vocês. Mostrem, por favor, como tem estado esta pessoa. Não, no passado, ou antes, ou porquê que ficaram assuntos por resolver? Qual era a energia desta pessoa em relação ao aquariano para terem ficado assuntos por resolver? Só mais uma vez. Esqueci-me de ver a vossa energia em relação a esta pessoa, a situação. O As de Ouros. O 3 de paus. O 7 de paus. Foi uma oportunidade esta situação, seja lá quem for esta pessoa na vossa vida, um patrão, um parceiro de negócios, um familiar. Para alguns de vocês é um familiar, ok? Para alguns de vocês podem ter filhos com esta pessoa. Seja como for, seja lá quem for esta pessoa na vossa vida. Havia alguém que tentou, possivelmente, houve esta oportunidade de investimento, algures no tempo, para um início ou para um reinício, ou para se continuar a investir, e podia haver distância entre vocês, distância geográfica, eu não sei. Eu sinto que esta pessoa possivelmente não aceitou o que vocês queriam oferecer-lhe, ou a certo momento ficou na defensiva ou a bloquear isso. Afastou-se e ficou na defensiva. Pode até ter havido bloqueio. Qual é a energia atual dos aquarianos em relação a esta situação? Mas esta pessoa é alguém que deseja estar com vocês, mas que é como se tivesse dúvidas quanto ao que fazer. Ela acha que a situação entre vocês, seja que tipo de situação for, está mal resolvida. Opa, Qual é a energia dos aquarianos em relação a esta pessoa no momento atual? Talvez fosse alguém que estava à espera que vocês... Para alguns, esta pessoa estava à espera que vocês lhe oferecessem algo e é como se ela defendesse essa posição de que ela não ia fazer nada e que eram vocês a ter que fazer algo. Para alguns, sim, eu vejo isso. O
O dependurado é, vocês não estão a fazer nada em relação a esta pessoa. O dependurado, lá está, é uma situação que tem muita energia de algo que ficou, em que houve uma pausa. Não sinto que tenha havido uma finalização, pelo menos uma pausa houve. É como se fosse algo que está suspenso no tempo. 2 de ouros, porque alguém aqui não sabe o que fazer. Vocês não sabem o que fazer, esta pessoa não sabe o que fazer. Mostrem porque é que o dependurado é a energia atual dos aquarianos em relação a esta pessoa que está na mesa. Porque é que o dependurado é a energia atual dos aquarianos? Só mais uma vez. Ai, meus queridos, estou a ficar com fome. Esta leitura está a dar-me fome. O mundo... Houve um ciclo entre vocês e esta pessoa, já houve história, até aí já tínhamos percebido, o pajem de espadas e a justiça, cá está. Apesar de o ciclo, talvez, vocês darem o ciclo como terminado, ou de já ter havido uma história, eu não sei como é que estão agora as coisas. Bom, estáveis não estão. Alguns de vocês só estão a observar essa pessoa, tentam saber dela, tentam investigá-la, talvez estejam a tentar perceber melhor o que fazer com a situação, entender coisas que vocês não entendem, lições, aprendizagens. E eu sinto que vocês estão a tentar equilibrar-se ainda em relação a vocês e que há aqui questionamentos. Ou melhor, há aqui uma energia de o que é correto nesta situação. Muito possivelmente vocês acham, justificam que estarem parados e não fazerem nada em relação a esta situação agora justifica-se. Ou que houve uma altura em que se justificou fechar-se um ciclo desta história, por exemplo, ou fazer uma pausa desta história, até tentarem perceber melhor esta história. Quais eram as energias dos aquarianos em relação a esta pessoa? Quais eram as energias dos aquarianos em relação a esta pessoa? Só mais uma vez. O 10 de espadas. O julgamento. O 8 de ouros. Vocês têm uma lição, um julgamento, aprendizagens sobre coisas dolorosas ou que aconteceram com esta situação ou de forma geral na vossa vida, e é como se vocês estivessem em reparos em relação a essas coisas dolorosas, ou em relação a esta situação, ou em relação a outras situações da vossa vida. Eu vejo-vos, é como se vocês agora, depois de certas aprendizagens e lições, já conseguissem lidar com isso, ou quisessem fazer alguma coisa em relação a isso. Para alguns pode ser esta situação de reparar ou não esta história, 8 de ouros, porque para alguns são vocês que estão com o julgamento, ou vão ter esse julgamento do que fazer e se reparam ou não esta história, se fazem algo ou não fazem em relação a esta história. Porque para alguns talvez, eu não sei, meus queridos, eu não estou a julgar nada nem ninguém, para alguns pode ser que sejam vocês, talvez esta pessoa viu as coisas instáveis entre vocês, desejava muito algo mais e está a manifestar ter a força para deixar para lá, para deixar de gostar, para deixar de ter interesse nesta situação. E são vocês que estão com o julgamento, a decisão de fazer algo, e talvez seja por isso que ela às tantas ficou à espera de uma oportunidade nesta história. Ou está em espelho, ok? Ou está em espelho. Esta pessoa talvez a manifestar vir na vossa direção, ou ambos têm que fazer alguma coisa, meus queridos, eu não sei. Quais eram as energias dos aquarianos em relação a esta pessoa? Alguns de vocês trabalham com esta pessoa, ou já trabalharam? Talvez para alguns de vocês seja uma história de negócios, de algo
que envolve um trabalho, uma comunidade. Energia também de touro nesta pessoa, ok? Esta pessoa também tem energia de aquário, Áries, touro, 5 de copas. Vocês mostram muita energia de passado, 6 de ouros e enamorados. Vocês dizem-me, seja lá quem for esta pessoa na vossa vida, que há uma conexão forte entre vocês e esta pessoa, situação. Para muitos de vocês é uma história de romance, sim, e pode ser uma história que implica escolhas, algum tipo de escolhas, algum tipo de decisão. Volto a dizer, para alguns a escolha é vossa, pode ser de ambos. Eu sinto que ambos... Há aqui uma energia de amor perdido no passado, talvez fosse um amor perdido ou de situação perdida. É quase como se... Porque no passado vocês já tinham uma energia de tristeza em relação a esta pessoa, ou quando estavam com ela carregavam algo do passado que influenciou esta situação. Para alguns é quase como se eu sentisse que quando trocaram algo com esta pessoa, quase que já soubessem que iam perder esta situação de qualquer forma, quase como se vocês já estivessem a lamentar e em arrependimentos e em luto, ainda estando na situação. É uma energia diferente esta pessoa. Esta pessoa mostra-me uma troca em que se questionava quanto a ter-vos na vida dela, de forma sólida, e a vossa troca era uma energia de tristeza com esta pessoa. O dependurado, até que possivelmente houve a tal pausa entre vocês, as coisas ficaram suspensas. Mas que já sabem, há coisas que eu digo que podem estar em espelho. As energias estão de facto muito trocadas nesta leitura, eu não sei, não é uma leitura privada, eu não sei quem é quem. Quais os possíveis próximos passos desta pessoa em relação aos aquarianos? Vem 2 vezes o dependurado nesta pessoa, em vocês, e cá está a energia de pausa, afastamento. Quais as possíveis energias, atitudes desta pessoa em relação ao aquariano num futuro próximo? Só mais uma vez. Como eu disse, pode ser alguém que deseja que vocês se abram a uma possibilidade desta história, ou que ainda está a tentar dar algum passo na vossa direção. Torre, o que é que eu perguntei? O futuro Torre, Ermita, quantos arcanos maiores aqui, muitas aprendizagens nesta história, energia espiritual. E o 7 de ouros. Aqui um momento de torre para esta pessoa quanto ao caminho que ela está a percorrer, ou que ela acha que quer percorrer. Clarifiquem. Clarifiquem. Dois de paus, decisões, mundo e o sol. Meus queridos, mais uma vez a carta do mundo. Eu sinto que para alguns é quase como se esta pessoa dissesse que por mais que ela associe felicidade e alegria a esta história, para alguns ela vai estar na expectativa de tomar a decisão de fechar este ciclo de vez. Porque é como eu disse, vocês pensam se o ciclo encerrou, e esta pessoa que eu sinto que não deu como encerrado, talvez só vá perceber ou estar para tomar a decisão de encerrar este ciclo no futuro próximo, por mais, volto a dizer, que ela associe felicidade a vocês, à vossa história, à vossa situação, seja ela quem for na vossa vida. Energia agora também de leão. Pode ser alguém que muda, como se dissesse, eu achei que ainda dava para curar e desenvolver coisas, mas afinal não, com a energia da torre ali.
Por isso, meus queridos, eu sinto que esta leitura é para vocês saberem isto. Se são vocês que têm de agir em relação a esta pessoa, saibam, porque esta pessoa, seja lá por que motivo for, está em dificuldades em relação a vocês. Ou é alguém que, se é ela que também tem que fazer alguma coisa, resolver coisas entre vocês. Pode ser alguém que vai estar a decidir fechar algum ciclo na vida dela e a perceber uma outra coisa e não a vossa história, e perceber que isso é o melhor para ela. Pode ser. Eu vou perguntar outra vez. Quais as possibilidades? Ficou um pouco confuso o futuro. Talvez as cartas não me queiram mostrar, às vezes acontece. Ainda há possibilidade entre esta pessoa e o aquariano, ou esta situação e o aquariano, no futuro. Quais as previsões para um futuro não muito longínquo nesta história? Pelo menos num futuro próximo, eu sinto que esta história continua em águas de bacalhau, e a pergunta era o que está prestes a acontecer num futuro próximo. Portanto, no presente e no futuro, eu sinto que esta história está, como nós dizemos aqui, em águas de bacalhau, em dificuldades. O que é isto? Alguém nesta história pode estar muito preocupado em ter sucesso em alguma coisa e por isso ficar muito autocentrado nisso. Talvez tenha a ver com esta história. Desejo. Bom, se é uma situação amorosa, há muito desejo entre vocês e esta pessoa, muitos pensamentos, não sei, talvez imaginação. Ok, para alguns dinheiro, sucesso, até fama. Eu acho que foi nesta leitura que pode ser importante nesta história. Dinheiro. Eu tenho a sensação que para alguns isto pode tratar de dinheiro, trabalho, um patrão, uma situação, não sei, que envolve finanças, sucesso. Com este oráculo aqui, possíveis atitudes desta pessoa em relação ao aquariano no futuro próximo. Só mais uma vez. Se vocês têm estado com esta pessoa, sendo que há assuntos aqui mal resolvidos entre vocês, a situação tem tendência a não se resolver. Ora, temos aqui a energia de alguém moreno, de cabelo moreno, pele morena, pode ser uma mulher. Energia da distância, longa distância. Para alguns de vocês há alguém estrangeiro em relação ao outro, nacionalidade diferente, está num sítio diferente, está distante, está noutro país, noutra cidade, ou está a viajar neste momento. Obstáculos. Para alguns há algo aqui de distância, ou de alguém que viaja, ou que está a criar obstáculos. E é como eu disse, eu perguntei o futuro. No futuro eu continuo a ver, todos os oráculos me disseram isso, e no fundo o tarot também, que ainda vai haver obstáculos nesta situação. Para alguns pode ter algo a ver com distância, mesmo que não tenha a ver, há uma energia ainda de obstáculos, há uma conexão espiritual nesta história, para muitos de vocês. E a energia do aquariano em relação a esta história. Só mais uma vez. Vidas passadas. Família. E a carta do potencial limitado, não é? Ou seja, situações que estão com pouco espaço para crescer, ou vocês acham que não têm muito o que possam fazer em relação a esta situação,
para alguns de vocês a família pode ser um dos motivos em relação a isso, ou a família de alguém, ou não sei. Para muitos de vocês sim alguém que já vem do vosso passado, ou um alguém do passado, ou até esta carta remete muito a vidas passadas, e esta carta também fala de família de almas, não é? Ou seja, pode ser uma história, e os assuntos pendentes até podem vir de um outro tempo, e para quem acredita nisso, pode vir de outras vidas. Vocês podem ter sido família numa outra vida. Pode haver aqui karmas que têm a ver com situações familiares nesta história. Meus queridos, e é tudo o que eu consigo ver hoje, mas mais vídeos haverá aqui no canal, enfim, é o que as cartas, não vou forçar mais. Eu espero de alguma forma poder ter ajudado em relação a esta situação. Um grande beijinho, até à próxima.